Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus. Bom dia com toda a alegria do nosso coração. Bom dia para você que está chegando, para você que está despertando, para você que está fazendo café, para você que já está trocando de roupa para ir trabalhar. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa oração da manhã. Bom dia, Tati Ferreira, que bom que você veio. Bom dia, Ariela. Bom dia, Andréia Frois, que maravilha, meu Deus do céu. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Cris Rosa. Bom dia, que coisa maravilhosa. É isso mesmo, todo dia o Senhor Deus nos dá a oportunidade de retomar. E todas as retomadas que nós fazemos rumo ao nosso Senhor é retomada que nos fortalece a cada dia mais. Bom dia, gente, e que este dia seja um dia maravilhoso pelas bênçãos de Deus, pelo poder do nome santo de Jesus, pela autoridade que Ele tem sobre nós. Que este dia, essa semana, este mês, essa vida que nós temos, né, tão maravilhosa, este ano que nós estamos vivendo, que o Senhor Deus nos prometeu que seria o melhor ano da nossa vida e está sendo, nós possamos viver coisas de outra forma, com a visão, com as bênçãos de Deus, com a luz de Deus, com a presença do Espírito Santo a nos conduzir. Bom dia, e que hoje você dê abertura para o Espírito Santo falar ao teu coração, para o Espírito Santo mostrar para você os caminhos que Deus tem para você, que não são iguais ao meu, que não é igual ao do teu vizinho, que não é igual ao seu colega. O caminho e os planos de Deus são exclusivos para a tua vida. Que Deus abençoe e que você dê essa abertura ao Espírito Santo. Que você dê esse acesso ao Espírito Santo. Hoje, né, logo pela manhã, estava rezando, estava pedindo ao Espírito Santo, né? Eu sempre começo as minhas orações pedindo a presença do Espírito para que Ele venha me conduzir. Porque às vezes eu chego para a minha oração, gente, colocando para Deus, né, meu coração, enfim, as minhas lutas. Às vezes eu começo louvando, adorando a Deus, enfim. Só que Deus quer me conduzir para o outro lado, Deus quer falar comigo alguma coisa. Então, eu geralmente peço a presença do Espírito. E peço que o Espírito Santo governe a minha oração. Que o Espírito Santo dê direção para mim na oração. É uma experiência de abandono, né? E aí o Senhor colocava ao meu coração, né? Todos os dias você pede o Espírito Santo. Todos os dias você clama o Espírito Santo. E o Senhor me fez lembrar de um povo que todos os dias pedia a Deus a misericórdia, que é o povo de Israel, que havia sido preso no Egito, né? Estava preso ali, mas todos os dias eles pediam: Deus, tem de misericórdia de nós. Nós não aguentamos mais ser escravos. E de repente Deus manda Moisés. De repente não. Depois de um tempo ouvindo o clamor, depois de um tempo ouvindo o clamor de um povo. Quando nós temos essa experiência de um tempo caminhando com Deus, e de repente Deus faz o extraordinário. Na verdade, não é aquele momento que faz, é toda uma história, é todos os dias. E eu queria dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para você, meu irmão, assim como Deus falou comigo hoje de manhã, talvez a minha história, o meu testemunho hoje de vivência com Deus pode chegar até teu coração, porque Deus quer falar com você. Que tá aí falando com Deus: Deus, mas parece que a minha vida continua a mesma, parece que eu continuo a mesma, parece que nada muda na minha vida, parece que nada acontece. Preste atenção. Não é que nada muda na tua vida, Deus está te preparando para o momento que vai ser de repente, aonde tudo vai mudar. Se a gente olhar a história depois da morte de Jesus, aonde os apóstolos e a Virgem Maria permaneceram em oração. O que eles fizeram? Permanecer em oração. E depois de 50 dias, quem vem? O Espírito Santo.
Então não é que é de uma hora para outra. Foram dias rezando, foram dias fazendo, foram dias construindo, foram dias. Então, meu irmão, minha irmã, são dias que você acorda às 6 da manhã, eu acordo às 5. São dias que você entrega para Jesus a sua vida. São dias que você vai até o sacrário, reza diante de Jesus Eucarístico. São dias que você busca comunhão na Eucaristia. São dias que você vai até o confessionário, pede perdão a Deus, recebe o sacramento da confissão, recebe ali a reconciliação sua para com Deus. E Deus, na hora que você menos espera, Ele chega até você e faz o extraordinário. O extraordinário não é aquele momento. O extraordinário é a tua vida constante, buscando a Deus. Caiu, levantou, desistiu, quando vê, retoma de novo, desanimou, anima. É assim que é feito. Hoje eu estava aqui pedindo o Espírito Santo, clamando a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, e Deus falava muito forte sobre isso. Eu não vou dar um dom para você, porque eu tenho pedido o dom da sabedoria todos os dias, todos os dias. Esse ano, gente, eu estou caminhando com Nossa Senhora, com o título da sede da sabedoria. É o que eu mais desejo hoje, né? Amanhã pode mudar muita coisa, mas hoje, desde do final do ano, e enfim, chegando até o dia de hoje, nesse dia 5 de junho, o que eu mais tenho clamado a Deus é um dom, que é o dom da sabedoria. Eu tenho pedido, Deus, me envie esse dom, eu preciso desse auxílio. Eu preciso ser sábia na minha casa, eu preciso ser sábia como esposa, mãe, fundadora, missionária. Eu preciso da sabedoria. Eu preciso da sabedoria até mesmo para rezar. E o que mais Deus tem me falado é isso. Continua a pedir, continua a pedir. Nunca pare de pedir, nunca pare de buscar, nunca pare de estar. Porque a hora que você estiver alinhada, a hora que você estiver ajustada, Ele virá. Ele já está vindo, né? De uma dose, vamos dizer assim, regrada por Deus, dentro das necessidades, Deus já está enviando. Mas eu quero dizer para você que talvez se encontra assim, parece que nada acontece, nada muda. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é Deus falando com você. Não é que nada muda, é que Deus está preparando a terra. Deus está preparando a boa semente que já foi lançada no teu coração. Daqui a pouco essa semente começa a sair para fora da terra. Daqui a pouco essa semente começa a se transformar numa árvore, aonde você vai ver o fruto do seu penoso trabalho de continuar com Deus. Não desista. Essa é uma palavra de ordem do próprio Deus para nós. Não desista de buscar e de entregar a sua vida para Jesus. Não desista de pedir a presença do Espírito Santo, porque presta atenção, o de repente de Deus, ele só vai acontecer depois que você semear. O de repente de Deus, nossa, Deus fez agora, meu Deus, não. Todo de repente de Deus tem por trás uma constância, uma perseverança, uma busca diária, uma perseverança em não desistir. Então não desanima, não desanima. Se todo dia você tem vindo, e às vezes você se depara com uma situação, você fala assim, meu Deus, parece que eu não estou mudando, parece que eu não estou vendo fruto. Calma, porque o de repente de Deus já está chegando. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Damos início então à nossa semana. Lembrando, gente, dia 7 nós vamos começar a novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Gente, eu amo também essa novena. Eu amo rezar 9 dias em preparação para viver a festa do Sagrado Coração. Já vamos nos preparando nosso coração para ter essa experiência poderosa com o Sagrado Coração de Jesus. Amém? Amém, povo? Glória a Deus. Claudinha, meu bem, Deus abençoe a sua vida. É muito difícil, mas toda colheita, ainda mais uma colheita grandiosa, ela é fruto de muitos trabalhos. E o nosso trabalho é não sair da presença de Deus. Porque o mundo, as situações, os problemas, as feridas, o que mais nos proporciona é um afastamento de Deus. Mas nós não temos, mediante a tudo que nós vivemos com o nosso Senhor, nós não temos o direito de abandonar o barco na altura do campeonato. Nós não temos.
Nós temos que continuar. Nós temos que continuar. Firmes, firmes. Todo dia, toda situação. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. Assume isso para mim. Nós não podemos, nós não temos direito. Dentro de tudo que nós já vivemos com o nosso Senhor. Gente, há quanto tempo nós estamos aqui? Rezando todos os dias pela manhã. Quanta coisa Deus já fez. Quantos dias Deus já nos levantou. Quantas situações que nós falávamos assim, meu Deus, eu não vou aguentar. E Deus nos sustentou e nós aguentamos. Olha nós aqui. E agora nós vamos abandonar o barco? Não, nós não podemos. Nós não temos esse direito. Nós temos é que permanecer. Permanecer. Nós somos testemunhas da mão poderosa de Deus. Eu sou testemunha viva disso. Eu sou testemunha viva disso. Da mão de Deus que nunca me desamparou. Da mão de Deus que nunca me abandonou. Da mão de Deus que me sustentou em momentos improváveis. E eu não posso agora, nessa altura do campeonato, abandonar. Nós não podemos, Diana não tem esse direito. Nós não temos esse direito. Nós somos um povo mariano. Nós somos um povo que temos Maria como mãe. E a mãe ensina os filhos a não sair de perto de Jesus. Amém? Amém? Bata no seu peito e fala, eu não vou sair de perto de Jesus. Bata no seu peito e declare isso. Eu não vou sair de perto de Jesus. Aconteça o que acontecer, eu não vou sair de perto de Jesus. Porque a qualquer momento, o de repente de Deus vai acontecer. Aleluia. Toma comigo, direcionamento espiritual, página 11. Página 11, vamos rezar juntos a nossa oração diária para todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma. Visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons. Sois o poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós. Por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai. Os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal, a tristeza, o desânimo, deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes, crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Toma comigo hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, vamos pegar juntos, Marcos 12, dos versículos de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro e eles mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão
o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não leste nas Escrituras? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de hoje, Jesus, então, nós estamos só lembrando, né? O tempo litúrgico que nós estamos vivendo é o tempo comum. Então, o tempo comum vai falar do quê? O tempo comum vai nos levar a essa vida comum de Jesus, essa vida diária de Jesus, a vida pública de Jesus. Na quaresma, então, nós vimos aí toda essa preparação para a morte de Jesus e a sua ressurreição. Nós vimos aí depois que Jesus então morre, toda a vitória sobre a morte. A igreja nos conduz na liturgia, então também a preparação para Pentecostes. Hoje, nesse tempo comum, né, onde os padres geralmente usam as vestes verdes, a liturgia toda coloca vela verde no altar, enfim. Nós vamos percebendo que a igreja quer nos mostrar essa vida de Jesus, de conduzir o povo, de anunciar o reino, de exortar o povo, de curar, de libertar. Porque esse era o Jesus do dia a dia. Esse era o Jesus que levantava todas as manhãs e fazia o que precisava ser feito. Então o tempo comum é essa vida pública de Jesus, essa vida do dia a dia de Jesus, o que ele fazia no dia a dia dele. E Jesus então, ele se depara com os fariseus. Isso era comum para Jesus, porque eles estavam de olho nele. Eles viviam de olho em Jesus, tudo que Jesus fazia. Então aonde eles ouviam que Jesus estava, eles estavam ali para ver se Jesus dava algum vacilo. Eles percebiam para ver se Jesus dava alguma brecha, para eles poderem pegar em Jesus, prender Jesus, condenar Jesus, porque o povo amava Jesus. O povo queria ouvir Jesus. Então Jesus era um mestre que não foi dado o título de mestre pelos doutores e fariseus, mas o título de mestre de Jesus foi o próprio povo que deu. Foi o povo que começou a chamar ele de mestre, pela sua sabedoria e pela sua autoridade. Então, Jesus começa então a falar com aquele público, um povo que vivia na sinagoga, o povo que vivia de roupa toda bem arrumada, um povo que estava sempre em lugar de destaque, um povo que tinha muito dinheiro, um povo que era muito apegado à posição, um povo que não aceitava ser colocado no último banco, ele sempre tinha que sentar na frente, aonde todo mundo ia bajular, ia perceber, nossa, aqueles ali, se estão ali, é porque são pessoas de título, são pessoas que precisam ser respeitadas, né? Então Jesus então estava falando para eles. Porém, o jeito que Jesus conduzia o diálogo com eles, porque ele sabia que eles tinham um coração muito duro. Era um povo que tinha um coração muito fechado. Então Jesus usava de histórias. Jesus usava de parábolas para chegar até o coração deles. E como no meio deles, ao redor deles, também tinha gente muito simples. Jesus usava de exemplos, Jesus usava de parábolas, para que aquele povo também pudesse entender. Jesus usava de exemplos para que os que também não tinham teologia, os que também não tinham estudo, os que também não tinham título, pudessem participar do sermão. E Jesus então começa a falar, usando o exemplo da vinha, que o Pai, o Todo-Poderoso, criou. E aqui, o que Jesus quer dizer da vinha? Jesus quer dizer do povo. A vinha somos nós. A vinha sou eu. A vinha é você. E aí Jesus está dizendo, o Pai então criou a vinha, criou os filhos de Deus, criou todo mundo. E aí o Pai manda
os seus empregados. Ele manda ver o que esse povo está fazendo, que são os profetas. Se a gente pegar a Bíblia, nós vamos ver aqui, desde o Antigo Testamento, grandes profetas. Vamos ver aqui, ó, toda essa parte da Bíblia, olha aqui, que é o Antigo Testamento. Esse daqui é o Novo Testamento. Esse daqui é o Antigo Testamento. Nós vamos ver o quê? Que Deus envia profetas, Deus envia profetisas, Deus envia reis, Deus envia juízes. Para quê? Para anunciar, para conduzir o povo de Deus e para também recolher os frutos. Deus manda, porém o povo não aceita. Nós vimos aí grandes profetas que foram realmente perseguidos. O profeta Elias, gente. O profeta Elias foi extremamente perseguido pela rainha Jezebel. Nós vemos aí também tantos outros profetas que foram muito amados, mas que no final todos foram perseguidos. O profeta Jeremias, que no final ele diz: seduziste-me, Senhor, me enganaste, Senhor, e eu me deixei ser enganado. Olha, é o fim da minha vida. Estou aqui perseguido, sendo humilhado na frente de todo mundo, né? Então todos esses profetas, todas essas profetisas tiveram um fim. E tiveram um fim de perseguição. Nem todos foram muito amados. João Batista, muito bem, Fernanda. Todos esses foram perseguidos e nem todos foram aceitos. A maioria não foi aceito. O que Jesus está dizendo é: eis que o Pai manda o seu filho querido, como diz o Evangelho. O meu filho querido. E esse filho querido, eles também não aceitam. Eles também não querem. Porém, este filho se torna o mais importante, o cabeça. Por mais que vocês o rejeitem, ele vai ser a cabeça da igreja. Ele vai ser a cabeça que vai conduzir a igreja. Só que os judeus, os fariseus, os doutores, os mestres da lei, percebem que Jesus está falando o que já havia acontecido. Só que eles não aceitam isso. E eles começam a dizer: peraí, ele está dando uma indireta para nós. Ele está dando uma indireta que a gente não aceita ele. Mas nós não vamos aceitar ele mesmo. Quem que é esse homem? Filho de José, filho de Maria, nasceu em Nazaré. Capaz nós aceitar esse rapaz que foi criado junto com a gente? Não, filho de Deus. O filho de Deus vai vir todo pomposo, muito mais rico que nós. Gente, que é isso? O filho de Deus vai ter muito mais dinheiro, vai ter muito mais poder que nós. Esse homem, só porque ele fala muito bem, porque ele descreve as escrituras, porque ele sabe falar e todo mundo entende o que ele fala, ele, o Filho de Deus, eles não aceitam Jesus. Eles não aceitam Jesus pela forma que Jesus veio, pelo jeito que Jesus andava, pela forma como Jesus lidava com os bens. Eles achavam que, para ser o Filho de Deus, ele tinha que ter um poder do mundo. Jesus não tinha poder no mundo, Jesus tinha poder no mundo espiritual, porque é o reino dele. Ele diz para nós que o reino dele não é deste mundo, porque este mundo, o reino deste mundo, é um reino de escravidão. É um reino que escraviza a gente todos os dias. Todos os dias parece que o mundo lança uma coisa nova. Olha como eu vou te escravizar, pá, internet. Olha como eu vou escravizar, pá, consumismo. Olha como eu vou te escravizar, pá, dependência afetiva. Olha como eu vou te escravizar, pá, ansiedade. E assim vai indo. O reino de Jesus não é o reino de escravos. O reino de Jesus é o reino de gente livre. Livre para viver os planos de Deus. Para amar a Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus não tem aprisionamento. O reino de Deus tem liberdade. E a verdadeira liberdade é o amor de Deus no nosso coração e nós amando a Deus. E esses homens não aceitam isso. Eles tentavam de todo jeito prender Jesus, porque eles viam que Jesus estava abrindo a mente do povo. Jesus então estava entrando na mente do povo e despertando o povo para uma inteligência. Pensa, gente, pensa, analisa. Vocês não podem ir vivendo o que todo mundo está pedindo. Vocês têm que analisar o que o Pai já foi falando para vocês desde lá de trás. Jesus não veio quebrar as leis dos profetas. Jesus veio cumprir elas.
Jesus não veio desdizer o que os grandes profetas já haviam sido dito. Ele veio cumprir o que os profetas haviam dito. Ele veio colocar em prática, na pele, o que os profetas haviam dito sobre ele e sobre o Pai e sobre o Espírito Santo. Ontem foi uma grande festa na nossa igreja, que foi a solenidade da Santíssima Trindade. Os três que se haviam sido revelados. Veja que essa festa geralmente ela acontece um final de semana depois de Pentecostes. Porque a igreja entende que os três haviam sido mostrados para a humanidade. Então a humanidade precisa conhecer. A humanidade precisa experimentar. A humanidade precisa rezar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que a igreja tem tudo para nós. E a igreja o tempo todo está nos lembrando. Está nos lembrando do Pai, do Filho e do Espírito. Dos feitos que aconteceram nas Sagradas Escrituras. Porque aqui está toda a história do povo de Deus. Toda a história dessa vinha, do agricultor, das colheitas dos frutos. E que hoje nós possamos pegar a palavra de Deus, não só o Evangelho, mas que nós possamos parar um pouco para meditar a palavra de Deus. O que Deus está falando conosco. Porque tudo que está aqui aconteceu. Só falta um trechinho para acontecer, que é a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranatá, vem Senhor Jesus. Tudo que você toma aqui, o salmo que você reza, o evangelho que você lê, as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento que você medita, o que o povo de Deus viveu, você vai ver que você vai se encontrar aqui. A palavra de Deus, ela não foi feita somente para a gente ler. A palavra de Deus foi feita para a gente se relacionar. Aqui tem um pouquinho meu, aqui tem um pouquinho seu, aqui tem um pouquinho de cada um de nós. Eu não sei como a gente consegue viver longe da palavra. Eu não sei como que a gente consegue viver sem os direcionamentos espirituais que Deus nos dá, que estão na palavra. Outro dia uma irmã disse para mim, Danusa, você poderia me indicar um livro que pudesse me direcionar espiritualmente? Eu disse, querida, se você não entendeu que a Bíblia tem tudo, eu vou te passar aqui uma lista de livros que vão citar a Bíblia. Porque todos os livros citam as Sagradas Escrituras. Todos os livros, eu estou dizendo, no quesito espiritualidade, formação, dentro da igreja, eles sempre vão citar a Bíblia. E por que a gente não vai na fonte? Por que a gente não vai nela? A gente quer ir para os atalhos. Mas veja que as Sagradas Escrituras é o livro completo. Você vai se encontrar ali. Então hoje, faça esse exercício. E lembre da palavra de ordem de Deus. Essa é uma palavra de ordem de Deus para nós nessa semana. O de repente de Deus, ele é feito de grandes plantios diários, pequenos ou grandes plantios. Você vai colher o de repente de Deus depois que você semear muito. O de repente só acontece depois de muito esforço. Grave isso no seu coração. Não é em vão. Não é em vão tudo que você tem feito. Não é em vão tudo que você tem buscado. Não é em vão tudo que você tem vivido. Deus também está investindo em você. E daqui a pouco você vai poder colher tudo que você tem plantado com o nosso Senhor. É a palavra de ordem para nós nesse dia. Amém? Que Deus abençoe o seu dia poderosamente. Quero lembrar, você que é de Alfenas e região, domingo que vem, nós teremos um encontro Casais com Propósito. Um encontro todo voltado para casais. Então você que é de Alfenas, você que é daqui da região, se inscreva, venha participar conosco, venha viver esse dia maravilhoso como casal na presença do Senhor. Quem pode participar? Namorados, noivos e casais. Nós estamos esperando vocês. E você que não é daqui de Alfenas, reze por nós, reze para que esse dia seja um dia de resgate dos casamentos, dos matrimônios, porque é isso que Deus espera que a gente faça nesse dia, né? É isso que Deus espera que aconteça no nosso coração, que a gente seja resgatado para a sua glória. Um beijo no seu coração. Dia 7, damos início à novena ao Sagrado Coração de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.